Olá, 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 tudo bem? Meu nome é Irineu Ruiz, sou professor aqui do Nova Concursos. Muito prazer ter você aqui conosco no nosso canal no YouTube. Vamos falar hoje das estatísticas da última prova da Polícia Militar do Estado do Paraná. Você vai falar, pô, professor, como assim falando aí de estatística? Você é doido? Não, na verdade é o seguinte, ó que top isso aqui. No último dia 22 de outubro agora, um pouquinho mais de um mês aí, o nosso governador do Estado do Paraná, ele deu a autorização para abrir concurso da Polícia Militar. E diante dessa autorização, nós falamos, caraca, vai abrir concurso daqui a pouco. Então nós começamos aí a fazer essa análise aí para você desses últimos concursos, tá bom? Vamos lá, quando nós olhamos aí a questão relacionada à estatística, qual que é o objetivo nosso do Nova ao fazer essa aula? Só para você compreender aí a parte didática acadêmica disso aqui. Perceba, 100% de 100%, ninguém consegue ver tudo de tudo para uma prova. É humanamente impossível. Tem vários assuntos, tem vários desdobramentos, tem um monte de coisas. Então o objetivo nosso aqui do Nova não é te dar 100% do material. Isso quase não é sempre que dá. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Mas só qual que é o nosso objetivo aqui? É te passar os pontos mais importantes e saber, olhando para essas aulas de estatística, o que é mais importante você ver. Pode acontecer, isso nós temos que ressaltar, com base aí nessa relação de confiança, de credibilidade que nós construímos entre Nova e você aí que nos assiste, que pode ser que você pegue uma prova exatamente daquilo que nós estamos vendo, olhando aí os últimos concursos daquela banca examinadora, tá bom? Pode ser que você pegue uma prova completamente diferente. Você fala, caraca, meu, veio uma prova completamente diferente. Pode acontecer? Pode acontecer, que nem aconteceu em alguns anos, o pessoal que estava prestando DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional. Veio uma prova completamente diferente que todo mundo estava esperando. Pode acontecer, tá bom? Mas perceba, existe a tendência de seguir aquilo que já é feito, tá bom? Por conta da própria instituição, da forma como os concursos da área da segurança eles são tratados, tá? Então, nosso objetivo é fazer essa análise aí, te dando alguns caminhos. Pode ser que seja 100% isso, pode ser que haja algumas alterações. A certeza absoluta, assim como você, nós só vamos ter no dia da prova. Mas se seguir-se a tendência, muitas vezes aí nós conseguimos bater em vários pontos importantes aí da sua prova. Tradicionalmente, o Nova vem acertando bastante coisa aí nos concursos da segurança, beleza? Vamos lá. Agora, o que mais você tem que saber? A quantidade de vagas. Pô, professor, estou se preparando para um concurso grande. Sim, o concurso da PM do Paraná é grande pra caramba. O governador ele prometeu nesse último edital 2.400 vagas. Meu, é vaga pra caramba, sendo 2.000 vagas para soldado da PM e sendo 400 vagas para o Corpo de Bombeiro Militar. Aí você vai falar, caramba, professor, é muita vaga. É bastante. Mas, dá uma olhadinha, o Cauê vai subir para você na sua tela. Olha a quantidade de vagas do último edital. 4.000 vagas e 445 para soldados e 819 para o Corpo de Bombeiro. Então, olha que top isso. O que nós estamos falando com isso? Dá uma olhadinha. O último concurso da Polícia Militar do Paraná foi edital 2012, provas 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós estamos falando aí de um concurso que não abre há 7 anos. Então perceba, olha que surreal isso aqui. 2.400 vagas não dá para substituir os policiais militares que se aposentaram, que se afastaram, que por algum motivo não estão mais na corporação. Então, percebem que pese o governador ter autorizado 2.400 vagas, e isso é fala do Irineu, tá bom? O Irineu acredita que vai ser um concurso que eles vão chamar muito mais pessoas, por uma questão muito simples. 2.400 vagas não dá nem para contabilizar a quantidade de aposentados dos últimos 7 anos. É muitas pessoas que saíram e eles precisam, de uma forma ou de outra, colocar novas pessoas dentro dos quadros da Polícia Militar do Paraná. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, dá uma olhadinha. Professor, quando que vai ser esse edital? Puta, tudo indica que o nosso edital ele sai aí no final do ano. Vai sair no final do ano para que você faça a sua inscrição. No ano de 2012, a taxa de inscrição para aqueles que não pediam isenção era R$ 88,50. Professor, quanto vai ser esse ano? Não faço ideia, mas existe uma tendência a chegar a 100, um pouco mais, um pouco menos.
um valor aí próximo a isso, tá bom? É o que você vai enfrentar aí nesse concurso. Existe a possibilidade de você pedir as próprias isenções que vem regulamentada pelo edital no momento em que for aberto. Só toma cuidado. Normalmente as isenções são nos primeiros dias. Se você perdeu a data, já era, você vai ter que recolher aí o valor completo, tá bom? Professor, quem vai ser a minha banca examinadora? Professor, já foi definido? Ainda não foi definido. Mas a banca do ano de 2012, e até a besta do professor escreveu aqui errado, é FAFIPA, tá? Eu escrevi com P, 2 Fs, tá bom? Fundação FAFIPA. Essa é a organizadora, tá bom? Deixei o site deles aqui, se você quiser o link, concurso.fundação, fundacão, né, não tem cedilha nem acento, é fafipa.org.br. A Fundação Fafipa, ela é um fundo de apoio da Universidade Estadual do Paraná. É muito próximo, só fazer um paralelo, é muito próximo ao que nós temos aqui em São Paulo, a VUNESP com a USP, tá bom? É um braço aí que cuida de vestibular, de concurso público da USP. Aqui é um braço que cuida de vestibular e concurso da Universidade Estadual do Paraná, beleza? Tranquilão? Vamos lá. Requisitos aqui do concurso, sempre importante aí você saber, você vai ter que ter, no mínimo, ensino médio completo, tá bom? Depois, no momento que você for fazer a sua inscrição, você tem que ter 30 anos de idade, então perceba, na data da inscrição para o concurso, naquele período de inscrição que é aberto, você tem que ter 30 anos naquele período. Se no momento da sua posse você tiver mais de 30, mas só que no momento em que você se inscreveu, você tinha até 30 anos, você está dentro, está tudo certo. Depois, se você for afrodescendente, existe a lei estadual do Estado do Paraná, que traz aí a reserva de 10% da quantidade de vagas. E uma vez que você foi aprovado no concurso público, foi nomeado e tomou a posse, você passa aí a ser um servidor estatutário, ou seja, o seu regime jurídico é de servidor estatutário, o que une você com a administração do Estado do Paraná é uma lei, que nós chamamos aí Estatuto dos Servidores, tá bom? Belezinha? Vamos lá. Remuneração, professor. Concurso, quanto que eu vou ganhar? Não dá para saber exato. Isso aqui é olhando ali para o portal da transparência, outras pessoas que ocupam o cargo que você vai ocupar, se tudo der certo aí nos próximos meses. A remuneração é aproximadamente R$ 4.180. É uma remuneração razoável, uma remuneração boa, depois que você concluir aí o curso de formação. Aqui na Polícia Militar de São Paulo é 3.800 e alguma coisinha no curso de formação, depois do curso, então você tem um valor aí, um valor razoável. Lembrando que o custo de vida do Paraná não é um custo tão elevado quanto você tem em outros estados brasileiros, tá bom? Vamos lá. Depois disso, professor, a quantidade de vagas. Nós vimos que é 2.400 vagas, mas olha que interessante. Olha o que interessante que eu trouxe aqui para você. Ó. O último concurso do ano de 2012, nós tivemos um total, somando bombeiro e somando soldado, 5.264 vagas. E tivemos um total de inscritos nesse certame de 164.430 inscrições. Caraca, professor, é inscrição pra caramba. Sendo que dessas 164 mil, 123.953 foram validadas. Ou seja, esses 20 e poucos mil que estão faltando aí, eles foram inscrições que não foram validadas. A pessoa fez inscrição, não pagou, por algum motivo ele foi excluído do certame. Então, olha que interessante, se eu pegar a quantidade de inscritos e dividir pela quantidade de vagas, nós estamos falando aí de um concurso que tem mais ou menos aí uma quantidade aproximada de 20 e poucas pessoas por vaga. Vamos arredondar umas 25 pessoas por vaga. E se você vê, não é uma quantidade de inscrições grandes, tá bom? Mas qual que é o problema? Isso eu preciso falar para você, isso é inevitável. Por força da crise econômica que o país está passando, isso é notório, todo mundo está reclamando, a quantidade de desemprego está muito alta, existe uma forte tendência dessa quantidade aqui, ó, desse número de inscritos, ser daí para mais e a quantidade de vagas ser menos. Então, qual que vai ser a sacada no próximo concurso aí, quando abrir o concurso da Polícia Militar do Paraná? É que quando abrir esse edital, a quantidade de candidatos por vaga vai ser elevadíssima, Então, aqui o professor deixa uma dica para você. Se você sonha em prestar concurso da Polícia Militar do Paraná, não deixa para estudar na última hora. Não dá tempo, não vai dar. Então, se você for estudar para a última hora, puta, você pode ser que consiga? Pode ser.
ser. Mas o ideal que nós sempre falamos é que você estude sempre antes do edital. Justamente por isso que nós fazemos aí essas aulas pré-editais, essas estatísticas antes de abrir o edital, justamente para que você consiga se programar, tá bom? E o nosso objetivo aqui, quando nós falamos em concurso, é que você vá estudando, não pare de estudar, vá estudando um concurso em sequência do outro, justamente para que você consiga aí esse bom aproveitamento, esse bom desenvolvimento, tá bom? Então não vai deixar para estudar se você me permite, tá? Se permite aí um conselho do professor, e minha mãe falava que conselho não fosse bom, ninguém dava, mas o professor gosta de ajudar, né? Então, se tiver condições, já comece a estudar para ontem aí, o conteúdo aí dos concursos, tá bom? Para isso, o Nova está aí à disposição sua para te ajudar. Porque você vai ter mais tempo para você absorver, porque, na verdade, o conhecimento adquirido no estudo, ele não é um conhecimento que você adquire numa única leitura, num único, pau, consegui. Não, na verdade, você vai amadurecer no conhecimento, você vai lendo, vai repetindo, e aos poucos você vai aumentando esse conhecimento, tá bom? Então, ali, a excelência, o desenvolvimento adequado no concurso, ele se dá pela repetição. Então, quanto mais você repetir aquele conteúdo, melhor você fica. Eu lembro quando eu prestava mais concursos, hoje eu exerço, sou professor universitário, professor de cursos preparatórios e exerço advocacia. Hoje eu não presto mais os concursos, mas durante até 3, 4 anos atrás eu prestava. Uma matéria que eu, Irineu, sempre tive muita dificuldade foi matemática e raciocínio lógico. Eu nunca tive uma boa desenvoltura nesses concursos. No concurso que eu passei, passei na GCM de São Caetano, Polícia Militar, alguns concursos que eu passei, perceba, eu lembro sempre do de São Caetano, que foi o primeiro que eu prestei. Tinham, se não me falha a memória, eram 10 questões de matemática. Eu falei, puta, 10 questões, eu não manjava nada. E, quando eu fui fazer das 10, eu acertei, acho que foi 8 ou 9 questões de matemática. E eu nunca fui bom em matemática. Minha cabeça é ciências humanas, minha cabeça não é de ciências exatas. Mas por que eu consegui acertar 8 ou 9 de 10? Foi por causa da repetição. As mesmas questões que caíram na minha prova, eu tinha resolvido várias outras vezes. Então, isso me deu aí uma quantidade de expertise para conseguir desenvolver, tá bom? E já que nós estamos falando desses conteúdos aqui, eu quero te chamar a atenção para um ponto. Perceba, existe um equívoco da maioria das pessoas no momento que estudam para a prova, que é estudar só a matéria que você gosta. Eu gosto de ciências humanas, eu vou estudar história, geografia e língua portuguesa. Aí você esquece, por exemplo, da matemática, da informática. Puta, você não vai passar, não vai passar. O que vai fazer você passar na prova não é a matéria que você gosta, é a matéria que você não gosta. Porque, por exemplo, o professor tem cabeça de ciências humanas. Então, se eu for fazer português, eu acerto quase todas. Então, por exemplo, se tem 10 questões, eu acerto 8, 9, às vezes até 10 das 10. Por quê? Porque minha cabeça é de ciências humanas. Agora, você perceba, por mais que eu estude ciências humanas, eu dificilmente vou conseguir passar desse limite 8, 9, 10, 8, 9, 10. Agora, se eu pego minha cabeça, que é humanas, vou fazer matemática, eu acerto 2, você percebe que com o estudo eu consigo potencializar a quantidade de acerto daquela matéria que eu sou deficiente? Então não esqueça, tem que estudar as que você gosta, mas dá uma atenção especial para aquelas que você não gosta, porque essa matéria que vai fazer você passar. Essa matéria que você tem dificuldade, ela é o seu diferencial dentro do concurso público, tá bom? Belezinha? Vamos lá, vamos avançar. Professor, o que eu vou enfrentar lá no meu concurso? Então vamos lá, você vai ter 5 fases. Primeira fase, a banca chama de prova de conhecimentos. Essa prova de conhecimentos ela envolve aí 2 blocos, eu já vou te mostrar aqui no próximos slides, que ela trata tanto da prova objetiva, que é aquela de fazer múltipla escolha, quanto da prova subjetiva, que é uma prova de dissertação, uma redação que você vai fazer, tá bom? Depois você tem a prova de capacidade física, é inevitável. Puta, o professor hoje está meio gordinho, né? Mas tem que emagrecer. O professor já emagreceu quase 7 quilos aí nesses últimos 3 meses aí, fazendo atividade física por conta da questão de saúde. Mas gordinho normalmente acaba se ferrando em prova de segurança pública. Você tem que correr, você tem lá toda a prova de aptidão física que é necessário. Você ter aí uma estrutura física adequada, tá bom? Quando eu prestei o primeiro concurso que eu prestei, eu passei, foi GCM. Puta, eu tava pesando quase 125 quilos, bicho, tava gordo pra caramba. Eu quase que morri. Eu consegui fazer a prova, mas hoje eu olho para você ter noção da importância disso. A minha nota na primeira fase do concurso foi a segunda maior nota. Então eu fui o segundo melhor nota da primeira fase.
Quando eu fui fazer o teste de aptidão física, o TAF, né, como nós chamamos, o vulgarmente TAF, minha classificação foi para 17º. Então, perceba, eu perdi 15 posições por causa do teste de aptidão, porque eu fiquei na risca, eu fiz todos no limite, assim, por metros eu não reprovei, entendeu? Então, isso é uma sensação muito ruim. Para mim, isso trouxe uma carga negativa muito ruim e por isso que é necessário fazer as atividades, tá bom? Depois você vai para uma fase de investigação médica, verificando o seu grau de sanidade físico, mental, passa para uma prova de avaliação psicológica, tá bom? Todo concurso que você vê que tem arma de fogo, que você trabalha com arma de fogo, aí eu falo Polícia Civil, Polícia Militar, Federal, Rodoviária, GCM, você vai fazer o teste psicológico, você trabalha com arma de fogo, tá bom? E o teste que você faz é o mesmo teste que a Polícia Federal faz, que a Polícia Civil faz. O teste ele é o mesmo, regulado pelo Estatuto do Desarmamento, tá bom? E por último, uma fase de pesquisa social e documental, que nós chamamos vulgarmente de investigação social. Passou por todas essas fases aí ao longo do seu concurso. Só chama a atenção de você que o próprio edital ele traz a previsão de que pode ter mais de uma fase aí no mesmo dia. Então só fique esperto com isso quando você for convocado para você não se atrapalhar nesse quesito, tá bom? Passou em tudo isso, você já vai para nomeação, posse e já cai para dentro no curso de formação. Mas antes de curso de formação, eu vou te mostrar o que te interessa, que é isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, vai ficar aí na sua tela. O nosso edital, ele traz para nós, edital 2012, ele traz para nós as 2 etapas, ou 2 fases, se você preferir. A primeira etapa é uma prova objetiva, a segunda etapa é uma prova subjetiva. Vamos lá. Na prova objetiva é múltipla escolha, língua portuguesa, matemática, história, geografia, informática, ECA e atualidades. No total, você tem aí 7 disciplinas. 7 disciplinas, do qual você vai ter aí um total de 40 questões. Perceba, a prova é curta, 40 questões é pouquíssimas questões para uma prova desse gabarito. Ou seja, qualquer questão, ela é o seu diferencial nessa prova, tá bom? Vamos lá. Quantidade de questões por matéria. Vamos apagar isso aqui. Vamos montar aqui, ó. Português, você vai ter 10 questões, ou seja, 1/4 da sua prova é de português. Você vai ter matemática, 7 questões, história, 6 questões, geografia, 6 questões, informática, 5 questões, ECA, 3, atualidades, 3. Então essa daí é a quantidade de questões que você vai ter no desenvolvimento da sua avaliação. Agora, perceba, professor, beleza, eu tenho aí o total de 40 questões. Qual é o mínimo que eu tenho que acertar para ir para a próxima, para ter a minha redação corrigida? Então vamos lá. É uma combinação de 2 fatores. Para você ter a sua redação corrigida, primeiro fator, você tem que ter acertado no mínimo 20 pontos, mas 5 vezes o número de candidatos, 5 vezes o número de vagas vão ser convocados vão ter a redação corrigida. Então vamos imaginar, 2.000 vagas de soldado. Se você ficar até a classificação de número 10.000, você vai ter sua redação corrigida. 10.001, já era, para baixo o problema é seu, você não vai passar. No caso do Corpo de Bombeiro, o governador prometeu 400, então até o limite de 2.000 vagas vão ser corrigidas. Depois disso, você já não vai ter mais a correção, tá bom? Todo mundo que ficou empatado na última posição, cai para dentro, tá bom? Então eles vão chamar 10.500, 11.000 inscritos para a próxima fase, depende aí da classificação. E o máximo de pontos que você pode atingir nessa primeira fase é 40. Perceba, como eu falei para você lá no começo, a quantidade de inscritos vai ser muito grande, números galopantes, por conta justamente de toda essa questão político, social, econômica que o Brasil está enfrentando, tá bom? Então perceba, uma questão, 2 questões que você erra já vai fazer com que você tenha uma posição, aí, uma queda muito grande. Então você tem que brigar para acertar as 40, vou acertar 39, sonhar grande, sonhar pequeno dá mesmo trabalho, sonhar grande, vou acertar tudo. É possível? Puta, quando eu fiz concurso da GCM de São Caetano, acho que eu acertei, não lembro se era 50 questões, não lembro, tá, Faís? Foi 2010 isso, fazem 9 anos já que eu prestei o concurso, resultado saiu em 2011. Eu acho que eu errei 2 questões na prova, uma questão na prova. Mudando de assunto, tem um aluno meu da faculdade, ele fez a prova lá de fiscal do ISS.
numa cidade do interior de São Paulo, puta, o moleque arrebentou, bicho, de 100 questões ele acertou 97. É possível, tá bom? É possível você acertar quase todas as questões, ou até casos de gabaritar a prova, tá bom? Rebenta de estudar, você consegue passar. Agora, beleza, professor, prova objetiva fiz, no mesmo dia você vai fazer a prova de redação. Vamos ver aí a prova de redação como é que é. A prova de redação eles vão propor um tema para você, um tema X ser proposto pela banca, e vai fazer a correção. A redação, no mínimo, você tem que tirar 10, no máximo você tem que tirar 20 pontos. Soma-se os dois, você forma aí 40 pontos, 60 pontos, é a pontuação máxima da prova que você pode atingir, tá bom? Belezinha? Vamos avançar. É isso aqui o que interessa para você, tá bom? Esse aqui é o nosso principal objetivo, falarmos aqui das estatísticas. Perceba, essa análise que nós estamos fazendo são dos últimos concursos da polícia. E lembrando que o último edital foi 2012, tá bom? Fazem 7 anos já que se passaram desde o último edital, mas essa daqui é a estatística do nosso último concurso. Existe uma grande probabilidade de se manter essa mesma estrutura nesse próximo edital. Vamos lá. Língua portuguesa. O que eu vou enfrentar, professor? Vamos lá. 80%, lembrando que são 10 questões de língua portuguesa, tá? 10 questões de língua portuguesa. 80% dessas questões, ou seja, 8 questões, são de interpretação de texto. E aqui, ó, que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, principalmente aqueles que não gostam das ciências humanas, tá bom? Interpretação de texto, o significado contextual de palavras e expressões. Perceba, algumas palavras, elas podem ter o seu significado modificado de acordo com o conteúdo que você estiver falando, ou o contexto que ela está sendo empregada. Tudo isso é abordado dentro da nossa prova, tá bom? Depois, sinônimos e antônimos fazem parte aí também de uma interpretação adequada do nosso conteúdo. Então, 80% da sua prova é isso. E os outros 20%, que é uma parte menor, um pouquinho mais enxuta, ela vai envolver ali 2 pontos. Coesão e coerência, também é ponto importante aí que envolve também uma interpretação, e a questão da adequada pontuação, seguindo as normas da língua portuguesa. Vamos avançar. Depois nós temos, depois nós temos aqui as questões de matemática. São 7 questões de matemática. 45% dessas questões, ou seja, nós temos aí 3 questões falando do assunto raciocínio lógico e matemática. Então são 3 questões aí, pelo menos, que você vai enfrentar disso aqui. Aí nós vamos ter aí mais ou menos 2 questões falando sobre porcentagem e vamos ter aí 2 a 3 questões falando sobre progressão aritmética e sistema de numeração. Puta, porcentagem é clássico, né, em concurso, e depois você vai, se você já sabe fazer, você domina tranquilo, mas se você fazer o curso com Nova, aí os nossos professores vão te explicar aí os macetes para você resolver a questão da porcentagem. E a progressão aritmética, puta, PA, PG, puta, eu fico doido lá para você aprender. Como eu tenho cabeça de ciências humanas, para mim é um monstro aqui nos concursos e as ciências exatas. Então, mas se você tem facilidade, arrebenta, aí você consegue desenvolver adequadamente esse ponto, tá bom? Vamos lá, depois, história. Nós temos aí 6 questões. Estamos falando aí um total de 6 questões. Então, nós temos aí 75% dessas questões, mais ou menos 4 questões, envolve história do Brasil. E 25% envolve a história em geral. Mas perceba, o que chama atenção são os 2 pontos aí, ó. O período colonial do Brasil tem muita coisa e eu não sei te falar, tá bom, por quê, mas a maioria dos concursos eles são tarados pela era Vargas, eles adoram perguntar aí coisas de Vargas por conta da importância histórica que aquele pequeno grande homem teve para alguns, né? Então era Vargas é um ponto muito cobrado, você vai enfrentar aí 4 das 6 questões envolvendo aí esse assunto. E você tem lá 2 questões normalmente envolvendo a parte da história geral. Aí você tem um emaranhado de assuntos que vai ser distribuído aí dentro de 2 questões, tá bom? Nossos professores de história arrebentam com você aí nesse conteúdo. Parte de geografia, mesma forma, 6 questões. Aí você tem lá 33%, ou seja, 2 questões, nós vamos tratar aí só de um ponto, população e conceito demográfico, aí perfil da população, lembrando que ano que vem, 2020, nós temos censo, né? O censo 2020 vai dizer quem somos, como somos, aonde estamos, qual é a renda, quem é o perfil aí desse novo brasileiro, e o censo é importante
pra caramba para o Brasil em nível de desenvolvimento. Muitas políticas públicas aí ficam vinculadas à quantidade de população que existe em determinada área, tá bom? Depois, a questão de geografia é ponto importante, questão do meio ambiente, você vai ter uma questão envolvendo o meio ambiente, você vai ter uma questão envolvendo a geografia econômica, você tem uma questão envolvendo a questão o ponto de geografia política, e você tem aí uma questão envolvendo projeções e representações aí dentro da geografia. Então, um emaranhado de assuntos também para você se debruçar, tá bom? Tradicionalmente, as questões não são pesadíssimas, tá? Você tem aí 50% da prova que são médias, 25% das questões em regra que são simples e 25% das questões que são pesadas. As fáceis e médias têm por obrigação de acertar. E você vai disputar aí nas questões pesadas, que é a maioria, onde a grande maioria dos candidatos não vão conseguir a aprovação, tá bom? Depois, informática. Informática são 5 ou 6 questões, me fugiu a memória aqui. Informática são 5, me perdoe. 5 questões de informática. Nós temos aqui a prova de informática, ela é bem distribuída. A prova de informática ela envolve aí vários pontos diferentes para você, diferentes no sentido de que é uma prova bem homogênea, o assunto é bem extenso, tá bom? Você vai ter aula com os nossos professores aí, que vai arrebentar o conteúdo com você já deve ter conhecido, ter visto eles. Hoje, por coincidência, um dos professores foi antecessor do Irineu das gravações da aula, nosso professor Fábio aí, arrebenta aí na área de informática. Você vai ver aí questão de internet, você tem uma questão de internet, uma questão envolvendo o sistema operacional, aí quase sempre o Windows, você tem uma questão de Word, uma questão de Excel e uma questão de teclas de atalho. Então você percebe aí que a prova de informática é uma prova, um conteúdo gigantesco para uma questão, e é um diferencial no concurso, né? A maioria dessas pessoas aí não estuda informática e fala, o meu conhecimento de informática de mexer no computador já basta. E nós sabemos aí que estudamos para concurso que o conhecimento de você operacionalizar o computador ou o sistema operacional hoje, os Androids, o ES e outros sistemas, é conhecimento básico que você tem que ter, mas o que a prova cobra, ela vai sempre além desse conteúdo, tá bom? Vamos lá, a parte do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA aqui nós temos 3 questões, então perceba, ponto importante, tá bom? Eu deixei aqui para você o tópico que mais apareceu na última prova, mas direito, educação, cultura e esporte, ele está inserido dentro de uma parte do ECA que nós chamamos de direitos fundamentais, tá bom? Direitos fundamentais é o ponto muito cobrado dentro do ECA, então aí é o ponto que você vai ter especial atenção e nossos professores vão te dar aí todo um aparato para você compreender isso aqui, os principais pontos, e nós temos aí as medidas socioeducativas, que é o ponto ápice aí, aplicadas aí aos nossos adolescentes que cometem ato infracional, que na verdade são crimes cometidos por ele, que nós não podemos chamar de crime, mas são atos infracionais, mas nada mais é do que a tipificação de um crime cometido por um adolescente, tá bom? Beleza? E uma questão aí de medida socioeducativa, ponto importante. Por que cai ECA para você? Porque você, como policial militar ou até mesmo como corpo de bombeiro, você vai enfrentar direto essa questão envolvendo a criança, envolvendo o adolescente, você tem que saber como se posicionar. E como forma de desmistificar esse assunto, nada como colocar o conteúdo no edital, tá bom? E nossa última previsão, atualidade. Pô, professor, você não colocou que vai cair? Puta, não coloquei. Porque acontece, a atualidade, eles vão cobrar os principais acontecimentos dos últimos momentos, tá bom? Então aí desses últimos anos, eles vão te cobrar os principais acontecimentos, tanto nacionais quanto os internacionais, e os nossos professores de atualidade vão arrebentar com você aí, quase sempre eles gabaritam aí os conteúdos de atualidade, porque são extremamente antenados aí nas questões políticas, questões sociais, tá bom? Belezinha? Isso é a nossa análise de estatística. Então, foi um prazer ter você aqui conosco aqui no canal do YouTube do Nova. Quiser adicionar o Nova nas redes sociais aí, Nova Concursos em todas as redes sociais, YouTube, você já está assistindo, dá o like aí, curte a aula se você gostou. Tem aí o Instagram, Facebook, tiver também, curtir aí a página do professor Irineu Ruiz também, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Beleza? E vamos arrebentar. E se você quiser participar do nosso concurso, fica à vontade, aí vai ter as informações aí no conteúdo embaixo aí da sua tela. Fique à vontade para seguir aí o Nova Concurso. Um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!